Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, disse o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, versículo 1. Por que não há nenhuma condenação? Porque o próprio Paulo, falando na carta aos Romanos, ele diz que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se houvesse condenação nas nossas vidas, o amor de Deus não estaria em Cristo. E se o amor de Deus não estivesse em Cristo, toda a raça humana estaria debaixo de condenação e morte. Mas Deus deu prova do seu amor em que entregou o seu Filho. A prova do seu amor foi Deus entregar Jesus Cristo, Yeshua, como Filho, para morrer pela humanidade, para tirar o pecado do seu povo, a transgressão da lei e, naturalmente, unificar os povos, unificar no sentido de aperfeiçoar os espíritos. E hoje, abençoados, nós vivemos neste pacto eterno, onde já estamos aperfeiçoados, totalmente plenos, completos, salvos. Nada nos falta no que tange a nossa vida espiritual. Não existe nenhum tipo de paga-preço, nenhum tipo de sacrifício que venha fazer com que mereçamos alguma coisa da parte de Deus. Porque tudo que precisávamos, Cristo Jesus executou na cruz quando ele obedeceu ao Pai. Não foi fácil para ele, porque quando ele orava no Getsemane, ele dizia: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feito a tua vontade. A vontade de Deus se realizou em Cristo. Hoje, quando nós dizemos que somos salvos, que estamos perfeitos, reinando em vida, desfrutando do reino de Deus, tudo isso só foi possível pelo feito de Cristo. Existem algumas pessoas que querem anular os feitos de Cristo, tirando o crédito da sua obra, tirando o crédito dos seus feitos, dizendo que aquilo não tem mais nenhum tipo de importância. É claro que ele não está fazendo mais, ele não está mediando mais o pacto, ele não está mais se sacrificando, porque o que ele fez lá na cruz foi para toda a eternidade, soou em toda a eternidade. Agora, existe da nossa parte uma responsabilidade de valorizarmos o feito dele. E como é que eu serei grato a Deus pelo feito de Cristo? Obedecendo o seu mandamento, que não é pesado. É amar ao Eterno, o Criador acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Quando eu me submeto ao mandamento de Cristo, eu estou me submetendo, me sujeitando à vontade do Pai. Queridos, muitas pessoas usam da liberdade para dar ocasião à sua carne. A graça de Deus não é para ser vivida, sabe, na emocionalidade, no emocionalismo, na carnalidade, sabe? Não, a graça de Deus é algo muito racional, algo que eu entendo que eu não fiz nada para merecer. Mas Cristo, ele se doou para que nós nos tornássemos hoje agraciados. Muitas pessoas desprezam, porque tudo que é de graça não é valorizado. Se você quer conquistar algo, você trabalha, você estuda, você se dedica, você paga o preço por aquilo porque você deseja aquilo. Então você valoriza porque você suou. Agora, no que tange as coisas espirituais, porque não foi você que suou, porque não foi você que derramou gotas de suor, de sangue, porque você não foi para a cruz, porque não foi você que sofreu. Muitas vezes, muitas pessoas recebem a graça de Deus, mas não sabem valorizar esta graça. E é por isso que estão sob a disciplina do Pai, porque o Pai corrige o filho que ama. Porque não foi fácil ele se doar pela humanidade, porque, embora ele sendo Deus revestido de carne, mas foi o ser humano que sofreu no Calvário, foi o ser humano que passou pelas humilhações, foi o ser humano, foi o homem lá, o judeu, o nazareno, que teve que sofrer tudo aquilo para que hoje nos encontrássemos perfeitos no Criador. Então, abençoados, é necessário entendermos isso e valorizar a obra consumada no Calvário. Não adorar o Jesus de Nazaré, o Jesus segundo a carne, que não estava buscando a adoração dos homens, não estava buscando a aprovação dos homens, mas a aprovação de Deus. Ele ensinava as pessoas
adorar o Deus, o Pai, o Eterno, Todo-Poderoso. Certo jovem disse assim: bom mestre. Ele disse: bom é Deus, só há um bom, que é Deus. Ensinando, abençoado, que na qualidade de humano que ele estava ali, cumprindo o seu ministério, ele não estava pedindo e não estava clamando para que as pessoas o seguissem e o adorassem. Pelo contrário, ele estava levando e ensinando as pessoas a adorar o Pai verdadeiramente, em espírito e em verdade, pois o Deus Pai, Ele é espírito e Ele se importa com os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que você compreenda que a obra do Calvário foi uma obra perfeita e que nós precisamos, dentro dessa dispensação, dentro desse tempo que nós estamos vivendo, valorizar o feito de Cristo, porque só somos quem somos por sua maravilhosa graça. E a graça dele não pode ser anulada em nossas vidas. Paulo disse: eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem da lei ou de algum tipo de obra, então Cristo morreu em vão. E eu não recebo que ele tenha morrido em vão. Embora o seu sangue não tenha sido derramado por nossas vidas, porque nós não estávamos debaixo da lei, mas esse sangue, o efeito da sua obra, nos resgatou de uma vida de ignorância e nos atraiu pelo seu Espírito a viver para o Pai, que é Criador dos céus e da terra. Graça e paz, graça eterna.